Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixou para o dia de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo do 1º ao 5º. Amém, irmãos? Que diz assim: Davi comete adultério com Batseba. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho para que, consequentemente, você possa receber todas as notificações do YouTube e separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a tua fé e o teu lado espiritual. Amém? Vamos para a mensagem, que diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Então, irmãos, veja, estava tendo uma guerra. Davi convocou todos os homens que o servia para ir para a guerra. Porém, ele disse: dessa vez eu não vou não. Estou ganhando todas as guerras já. Eu vou ficar aqui descansando. Veja o valor de a pessoa estar vigilante para que não caia em tentação, irmãos. Ele viu Batseba se banhando, cobiçou e tudo bem. Ele poderia... Não existe pecadinho nem pecadão, amém? Mas ele não poderia evitar um transtorno muito maior. Ele poderia pedir perdão a Deus ali, porque ele cobiçou a mulher do seu próximo, e seguir em frente. Davi poderia se casar com qualquer mulher que fosse solteira, E beleza, que era permitido isso no Velho Testamento. Mas não. Olha o que Davi continuou a fazer, irmãos. Vou voltar a ler novamente. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa, muito bonita, irmão. Então, ali mesmo ele já cobiçou em seu coração, Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Veja, perguntou quem era e lhe informaram: é a mulher de Urias. Ela é casada. É filha de Eliã. Mas não parou por aí. Ele não conseguiu vigiar a sua carne se inclinando para o pecado. Mais ainda, se aprofundando ali no pecado. Então, isso só veio aumentando a chama dentro dele. E olha o que a continuação nos diz. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem
ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. Veja, irmãos e irmãs, nesse momento aqui, Davi pediu que os mensageiros fossem até ela e chamassem ela para ir até ele. Ela não pensou que nada disso, que era nada desse assunto que ele estava querendo falar com ela. Como ele era rei, ela obedeceu ao rei. Mas ele não sabia, irmão, ela não sabia que ele queria fazer isso. Queria se deitar com ela, né? Mulher do seu servo, mulher daquele homem que guerreia por ele. Então, veja, irmãos, o que aconteceu. Ela foi lá, chegou lá, Davi se deitou com ela. Não diz que basicamente é um estupro, irmão. A mulher não queria. Mas eu creio que de tanto ele insistir por ser rei, ela cedeu. Isso é meio que ser um estupro. Tomando a mulher do seu próximo. Isso é muito mal diante de Deus. Entende, irmãos? Continuando o versículo o 5, né? Que diz assim: a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Ponto. E agora? Lembrando que para isso acontecer, uma mulher, ela não tem como saber se está gestante, se está grávida um dia ou 2 dias depois. No Antigo Testamento. Aí não existia teste de farmácia, não existia exame, não existia nada disso, irmão. Então, lembrando, passou-se alguns dias, semanas, né? Eu creio que uma semana, 15 dias, esse período, mandou avisar a Davi: estou grávida. E agora, rei Davi? Então, veja, irmão, que um abismo chama outro abismo. Você entende? Tem uma mensagem assim, tem uma palavra na Bíblia que diz que um abismo chama outro abismo. Então, a partir do momento que a gente vai aceitando, né, que a gente vai... Davi ficou cego, irmãos, espiritualmente. Começou a dar passos largos, um pecado em cima do outro. Então ele desejou, depois que ele ouviu essa notícia, Davi mandou chamar um mensageiro, alguém próximo a ele, e ir até lá na guerra informar que Urias fosse posto à frente do combate, lá na linha de frente, na guerra. Então, para que ele viesse a morrer, porque ele ficou: meu Deus, e como é que eu vou fazer? Eu vou ser envergonhado, porque engravidei a mulher do meu amigo, sabe, irmãos? Engravidei a mulher do meu amigo e ele vai descobrir que não foi dele. Cometeu outro pecado, irmão. Mandou que colocasse esse soldado dele, Urias, na frente de combate, para que ele viesse morrer à espada dos inimigos. Veja a inteligência dele, né, como um rei, mas que não fosse morto a sua espada. Mas mesmo assim já era um pecado diante de Deus. Já surgiu a intenção de matar. Então ele já pecou. Sabe, irmão, a gente peca pelo pensamento, por atitudes, por ações. Então, Deus sonda o coração, Ele sabe os pensamentos. Então, Urias foi morto. Mas Deus castigou Davi. E o filho
de Betseba foi morto. Nasceu morto, irmão. E aí? Nasceu um menino, mas sem vida. Não durou muito tempo. E aí? Aí Deus usa um servo dele para chegar lá e informar a Davi. Olha, fez uma parábola para Davi, né? Existia um fazendeiro, um homem que tinha muitos carneiros e outro homem que tinha apenas um carneiro. E esse homem que tinha muitos carneiros foi e matou o do seu próximo, do seu vizinho, e deu de banquete às suas visitas. Aí Davi pegou e fez, esse homem tem que morrer, porque roubou e matou e deu às suas visitas a única carneiro, né, que ele tinha. E ele tendo vários, não utilizou dos seus. Entende, irmãos? Aí ele fez, vem cá, esse homem é tu, Davi. Esse homem é você. Você está pecando diante de Deus. Não só cobiçou, como praticou e ainda mandou matar a mulher do teu próximo. Eita, que isso é pesado. No mesmo instante, caiu a sua cegueira espiritual e então ele começou a se arrepender diante de Deus, entende, irmãos? Mas um ponto crucial aqui, um ponto bem, um alerta assim, alerta sinal amarelo, vamos dizer, para a gente prestar atenção, que o Senhor não está em busca daquele que sabe de tudo, daquele que não vai cair em nada. Irmãos, Deus sabe muito bem que eu, você, somos falhos e pecadores. É muito bom a gente estar apontando os erros do próximo, mas a gente não vê o nosso. O Senhor perdoou Davi, porque viu o seu arrependimento. Davi chorou amargamente, chorou muito, se arrependeu do que fez. Então, irmãos, veja, o Senhor não está atrás de pessoas perfeitas, até porque não existe. O único perfeito foi Ele, foi Jesus Cristo, que em tudo Ele foi correto, mas entregou a sua vida para pagar os nossos erros, defeitos e pecados na cruz do Calvário, para que tenhamos vida através dele. Amém, irmãos? Então, Deus sabe que somos imperfeitos, falhos e pecadores, mas Ele não busca aquele para servi-lo que seja sábio, que entenda das coisas, de tudo, e somente chama. Não, Ele pega os improváveis e faz esses improváveis aprender todas essas coisas, né? Toda obra que Ele queira realizar. Então, irmãos, a diferença nisso quer dizer que a pessoa que sabe de tudo do assunto quer fazer do seu próprio jeito e não vai obedecer a Deus, a instrução do Senhor. Ele só quer saber num coração ensinável, aquele coração puro desde a sua infância até a fase adulta. Tem que ser um coração ensinável, um coração humilde, sabe, irmãos? Um coração que se arrepende do seu pecado. Davi, ele não ficava com o coração impuro.
Por mais que ele pecasse, a gente vai e pede perdão a Deus. Então, isso é a diferença, é o coração ensinável. O Senhor busca verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, mas que tenham um coração puro, um coração ensinável, para que no momento que ele errar, ele venha se arrepender. Então, Davi foi visto na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, e nenhum outro mais. Segundo o coração de Deus, por quê? Porque Deus sabe que a gente é pecador, é falho mesmo, mas a gente pedindo perdão, se arrependendo, Ele vai e nos perdoa. Não quer dizer que a gente peque milhares de vezes naquele mesmo ponto, naquele mesmo local, sabe? Isso afasta o Senhor da gente. Isso nos afasta da presença de Deus. Mas se a gente, irmãos, verdadeiramente, todo o tempo que pecar, se arrepender, pedir perdão a Ele irá nos perdoar. Pecou numa coisa, se arrepende, pede perdão a Deus. Erra em milhões de coisas, irmãos. Só não fica pecando, errando na mesma tecla. Porque isso vai te fazer, sabe, cair, sair da presença do Senhor, morrer espiritualmente. Mas também tem a Bíblia. Tem a Bíblia para que você venha a ser sábio e não cair em vários outros erros novamente. Mas sempre vai existir uma vez ou outra que a gente vai errar, que a gente é falho, mas a gente se arrependendo, Deus nos perdoa. Quando a gente se arrepende verdadeiramente, entende, irmãos? Isso é que faz toda a diferença. Do ímpio para o justo do ímpio. É isso, irmãos. É um coração que obedece, que aceita a repreensão. A palavra de Deus diz que Deus corrige a quem ama. E temos que agradecer a Ele por isso. Porque o que seria de nós sem esse perdão? Sem essa misericórdia? Irmãos, a gente precisa refletir. A gente precisa renunciar à nossa carne. Nos desviar do mal, irmãos. Para que a gente não fique mortos espiritualmente, nem cegos. Que a gente possa caminhar diante de Deus limpo, alvo como a neve. Amém? E eu declaro isso, não só para a minha vida, mas para a sua também. Você será e se tornará, dia após dia, cada vez mais, alvo como a neve. Amém, irmãos? Receba essa palavra, guarde em seu coração esta semente e vamos orar para encerrar essa mensagem. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. Eu agradeço a minha rica oportunidade, né? Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor e vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor fez e pelo que ainda vai fazer. Não nos deixe ser levado pelo mal, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá conhecimento, discernimento através das Tuas Escrituras para nos livrar do mal, das setas malignas, dos pratos de lentilha que o inimigo vem colocando diante de nós, Senhor. Nos faz reconhecer o que é Teu e o que não é. Senhor, nos livra de todo mal. Não permita que a gente corra, ande de passos longos para o pecado. Que a gente não venha
ficar cego espiritualmente e, pelo contrário, que a gente venha perceber que a gente não está agradando a tua vontade, não está fazendo o teu querer. Então, nos freia, puxa nossas orelhas, nos faz enxergar o caminho que estamos tomando, que não convém a ti. Se o nosso corpo errar o caminho, nos guia, Senhor, para o caminho eterno. Nos puxa, nos traz novamente para a tua presença. Continua conosco, é isso que te adoramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima mensagem. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. E que não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Tchau!